Informação de momento, a Procuradoria-Geral da República apresentou mais 150 denúncias contra envolvidos nos atos antidemocráticos em 8 de janeiro, em Brasília, que resultaram nas invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. A gente tem a decisão aqui em mãos, além dessa nota, gente. Eu vou pedir, então, para a Thaís Arbex vir com a gente, vir comigo, no caso, para a gente poder trazer os detalhes da decisão, Thaís, que chegou agora no grupo, no nosso grupo aqui do 360. Thaís, vamos trazer quais são, em que se baseia, então, esses pedidos de mais 150 pessoas? É importante a gente dizer que essa notícia nos foi encaminhada pela nossa setorista de judiciário aqui em Brasília, Gabriela Coelho. Esse documento que a Procuradoria-Geral da República, PGR, disponibiliza ao final da notícia em seu site é a mesma denúncia que a gente já tratou aqui durante a semana. Eu acho que o que é importante a gente dizer, vou acompanhar aqui segundo o material divulgado pela própria PGR, que os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel do Exército e são acusados de associação criminosa, incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Ambos estão previstos no Código Penal, diz a PGR, e que há também crimes individuais que estão previstos também no mesmo Código Penal. Eu estou acompanhando aqui, estou lendo. Os denunciados estão presos hoje no sistema prisional do Distrito Federal, após a audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas. Aí diz a PGR, esta é a 5ª leva de denúncias apresentadas pela PGR contra participantes dos atos antidemocráticos, que já chegam a um total de 254 denunciados. Acho que esse é o dado bastante importante. Mais uma vez, as denúncias são assinadas pelo coordenador do grupo que foi criado, que é o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, e que elas narram a sequência de acontecimentos até o acampamento. E aí, volta a dizer, segundo o procurador, o acampamento apresentava uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência dos manifestantes que defendiam tomar o poder. Neste ponto, eu volto para aquilo que a gente destacou essa semana aqui no 360, em primeira mão, abrindo esse relatório, essa denúncia que a gente mostrou há pouco. Como era a estrutura desse acampamento, que tinha massagem, massoterapeuta, inclusive teatro de fantoches para as crianças. Então, mais uma denúncia apresentada pela PGR, ao todo 254 pessoas denunciadas, Tainá. Ótimo, eu estou vendo até aqui, Thaís, e se a gente tiver esse trecho, a gente pode colocar também as fotos que foram apresentadas. Confirmando esses pontos que a Thaís traz, do teatro de fantoche para criança, ponto de carregamento para o celular, massagem sendo feita numa das manifestantes golpistas, né? E aí, o que diz o documento, né? A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acampam em frente ao quartel são comprovadas, e aí eles usam essas imagens de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeição, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatros de fantoches, com imagens que são colocadas aqui nesse documento do Ministério Público Federal. Massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações e reuniões. Tudo isso está sendo abordado pela PGR com fotos, gente. Há, portanto, segue aqui o documento, uma evidente estrutura para garantir a perenidade, a estabilidade e a permanência desses manifestantes. Aí fala de um denunciado que, ao se dirigir para lá, aderiu a essa associação, cujo desidrato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, e segue. Se a gente tiver as imagens que foram colocadas no documento como prova,
dessa tentativa de extensão desses acampamentos golpistas, gente, a gente pode... Aí, ó, agora sim, vocês estão vendo, de um lado, o ponto de carregamento, que é abordado aqui no documento do Ministério Público Federal, o teatro para fantoches para criança, embaixo, massagem sendo feita nos manifestantes. A gente tem, numa outra parte do documento, a indicativo pelo Ministério Público Federal, que essa associação criminosa insuflava as Forças Armadas a tomada do poder. Para tanto, aí eles usam as imagens das faixas que eram colocadas em frente aos acampamentos, com mensagens e críticas direcionadas ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e pedidos de socorro e elogios às Forças Armadas. Bom, gente, enquanto a gente vai olhando aqui o que tem no documento, tem também panfletos, né? Não é panfletos, né? Mas são cards que eram divulgados pelas redes sociais com o indicativo do que pensavam esses manifestantes, chamando também para manifestações tomada pelo povo de 7 a 8 de janeiro de 2023, na data, então, das manifestações golpistas. Isso tudo comunicados distribuídos por esses manifestantes pelas redes sociais aparecem também nesse documento, que cita, mesmo após esses fatos que foram mundialmente publicizados e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, um dos denunciados, né, a gente mostrou que o documento vem com tarja, mas uma dessas pessoas continuou acampado em frente ao quartel-general do Exército, mantendo-se associado ao grupo e mobilizado na incitação das Forças Armadas. Na manhã do dia 9, portanto, um dia depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda à espera de um golpe, esse homem foi preso em flagrante em frente ao quartel-general de Brasília. Então, a informação de que essas pessoas, muitas que participaram, então, pelo menos algumas que aparecem aqui sendo denunciadas, voltaram para os acampamentos golpistas depois de terem participado das manifestações. Leandro Rezende, conseguiu dar uma olhadinha em alguns pontos que já te chamaram a atenção? Acho que, primeiro, né, para ficar registrado para a história, né, as pessoas precisam ter em mente que não tinha nada de espontâneo nesses acampamentos que foram montados na frente dos quartéis generais do Exército. O Ministério Público Federal, em mais essa denúncia, mais esse comunicado, né, apontando as responsabilidades, deixa isso muito claro, de que havia uma ideia ali dessas pessoas ficarem ali de uma maneira estável, super confortável, nessa espécie de vila, mini-cidade, como falou hoje o Ricardo Capelli, interventor do Distrito Federal, com refeitório, com transporte garantido, essa sala para teatrinho, massagem, carregamento celular, assistência religiosa, enfim, tinha um funcionamento de uma mini-cidade ali, para usar as palavras do interventor da segurança do Distrito Federal. Isso para ficar para a história, para que não se tenha dúvida de que foi algo muito bem pensado a formação desses acampamentos, não teve nada de espontâneo ou sequer patriótico nisso, como muita gente ainda insiste em dizer. Por um outro ponto, e aí de futuro, né, do que pode vir por aí, o Ministério Público Federal coloca que está em aberto a possibilidade de se aditar essa denúncia, ou seja, de caso apareçam outros elementos de prova, essa denúncia ela seja robustecida e essas 150 pessoas, junto com todos os outros denunciados, respondam por outros crimes que não aqueles que estão respondendo agora, né, que eles estão sendo denunciados, né? Portanto, deixar isso claro também, por associação criminosa e por incitação à animosidade das Forças Armadas contra os três poderes. Além disso, o Ministério Público Federal está pedindo para que eles sejam condenados ao pagamento de uma indenização mínima, né, em razão, pelo menos, dos danos morais que causaram ao país com toda essa depredação no dia 8 de janeiro.